o país, sem exagero, o país está numa fase extremamente perigosa. O nosso país já esteve doente. Quer dizer, o que é um país doente? Um país doente é aquele em que ele pode andar, mas de vez em quando fazer uma visita à unidade sanitária para receber medicamentos e continuar de pé. Esse é que é um doente. Mas o país já passou de estar doente. O país já esteve internado. Portanto, o homem que está internado significa que nem consegue sequer ir comprar a sua própria medicação. É o estágio em que Moçambique se encontra agora. Moçambique é um país que já está no internamento. E o que nós temos que fazer agora é evitar que se transite para a etapa sacramental, que é passar do internamento e é passar para a casa mortuária. Para tal, digo isto baseado em quê? Vamos olhar, por exemplo, os aspectos econômicos do país. Neste momento, nós estaríamos no momento do auge da economia nacional. As projeções econômicas que foram feitas a partir dos anos 2000, quando começa a ideia da prospecção, sobretudo do gás e do petróleo, projetava-se que a partir de 2020 seria o Eldorado de Moçambique. Era a projeção que se fazia. Porque seria o momento em que estaríamos a transitar da fase da prospecção para a fase da produção e da comercialização do gás e do petróleo. O que está a acontecer? Já fizemos carregamentos de gás, sobretudo de gás, foram cerca de 7 ou 8 carregamentos para a Europa. Só em 2023, no ano passado, foi 1 bilhão e 500 milhões de dólares do gás que foi para a Europa. Gás, neste momento, o comprador do nosso gás é a BP. O produtor é a Eni, a Anadarko, mas o comprador e distribuidor do gás na Europa é a BP. Veja só o cenário em que nós estamos. Nós estamos a vender uma unidade de gás, que chama-se tecnicamente BBLs. Nós estamos a vender uma unidade de gás, neste momento, a $2. A BP está a colocar o mesmo gás na Europa a $44. Nós que somos os donos dos recursos, nós que somos a fonte da matéria-prima, a cada unidade de gás são $2. O que vai revender na Europa está a fazer a $44. Bom, eu acho que não é preciso matemática. Qualquer cidadão que está em casa está a ver que isto é pior que qualquer espécie de agiotismo já imaginado. Por outras palavras, isto aqui equivale mais ou menos como chamar o povo para uma esperança. Quando o povo chegar para ver essa esperança, ao invés de nós mostrarmos a esperança ao povo, abrirmos as portas do inferno e dizermos ao povo, seja bem-vindo, em termos econômicos. E por outro lado, o que está a acontecer com a robustez da economia? A economia está no estado mais doentio da história. Nós, neste momento, o país, em termos econômicos, nós reduzimos as nossas exportações a mais de 25%. A taxa de juros dos bancos para ajudar os pequenos comerciantes, empresários, está a cerca de 25%. Nunca aconteceu isto na história. A taxa de inflação já está a 2 dígitos. Os empresários que seguravam a economia moçambicana, só os de origem indiana, nos últimos 11 anos, foram cerca de 250 famílias empresariais que abandonaram o país neste momento. O país, neste momento, está com a dívida pública mais alta, pior do que do tempo da Imatum, da Mami e da Proídicos. A nossa dívida pública agora já está em cerca de 130% a 140%. Estamos no vermelho, o país está arrebentado de dívida pública, é insustentável. O reflexo disso, o Estado entrou em falência desta vez. Não consegue pagar os professores, não consegue pagar os polícias, não consegue pagar ninguém na função pública. Retirou subsídios que eram subsídios históricos. Os médicos, neste momento, subsídios históricos foram retirados aos médicos, foram retirados aos professores.
O país, neste momento, não consegue financiar as próprias atividades do Estado. É por isso que tem que ir aos bancos emitir os famosos bilhetes de tesouro. Neste momento, o Estado está a viver como se fosse um doente na sala de reanimação que está ligado por máquinas. É por isso que o endividamento que já se esgotou a nível externo continua o endividamento interno junto aos bancos e junto aos empresários. A economia está morta, está destruída, está escangalhada. Daí saltamos, por exemplo, para o plano social. O plano quinquenal do governo dizia que este mandato que termina em 2024 ia-se construir 35 hospitais de nível provincial. Termina o mandato, nem sequer um hospital de nível provincial novo foi feito. Termina o mandato, temos a função pública mais corrupta do que nunca. Veja só o exemplo dos 700 milhões que nós fomos pedir para o apoio ao combate à Covid em nome do povo. Agora o Tribunal Administrativo está a dizer que o valor que era para a proteção social, boa parte desse valor foi desviado. Então este é o cenário que nós temos. Em termos de educação, está mais do que provado. O nosso nível educacional hoje, não vou falar do mundo, falar aqui da África Austral, é dos piores níveis de educação na África Austral. Toda criança hoje, quando termina a 12ª, façam vocês uma reportagem, vão perguntar às crianças que terminam a 12ª onde gostariam de estudar. Todas as crianças querem sair fora de Moçambique. Nenhuma criança que termina o ensino médio quer continuar a estudar em Moçambique. Significa que a qualidade de educação a nível primário, a nível secundário, que já era má, agora é terrivelmente má até ao nível do ensino superior. As crianças todas querem estudar no exterior. Não há confiança neste país. É um país que não inspira confiança, nem sequer para os moçambicanos e muito menos para o estrangeiro. O investimento direto estrangeiro em Moçambique praticamente estacionou. E veja só, agora o nível de contrabando e o nível do crime organizado a que nível é que chegou. Portanto, Moçambique neste momento, só para a tua informação, Carlos Cardoso, quando foi morto em 2001, é porque ele tinha descoberto o comércio da cocaína que usava o canal de Moçambique, que eram cerca de 30 toneladas de cocaína, de heroína, por ano. Sim. Hoje estamos a cerca de 200 toneladas de heroína. Quer dizer, crescemos em termos de qualidade do crime organizado. E com agentes da Polícia da República e do Serviço. Só para terminar, para mostrar isto, que nós nos tornamos um narco-estado, porque o antigo presidente, o irmão do antigo presidente sul-africano Mbeki, que é um grande economista, que é professor da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, ele escreveu um artigo e deu uma entrevista a SBC, que ele dizia que a sociedade sul-africana, isto é, os jovens na África do Sul, estavam em decadência total por causa de uma droga que chama-se nhaope. O nhaope é uma mistura de heroína com outro tipo de drogas. E de onde é que vinha a base da heroína que está a destruir neste momento a sociedade sul-africana? Justamente Moçambique. E ele chegou a atrever-se a dizer que o dono da droga que estava a entrar na África do Sul era justamente das altas figuras do Partido Frelimo. Então, este é que é o quadro do país que nós temos. Um país que se tornou um narco-estado. A economia do país agora tocou no fundo do poço. Em termos de educação, saúde, é uma tragédia, já não é mau, é uma tragédia. Então este país precisa urgentemente sair do internamento onde está, pelo menos para voltar a ficar doente, porque agora está mesmo na sala de reanimação. E se nós continuarmos assim, não vai tardar a sair da sala de reanimação, da casa mortuária e quem sabe um dia oficialmente decretar-se o funeral do país.